Eu sou o André, sou advogado popular, milito junto aos povos e comunidades tradicionais no Vale do Ribeira. Toda a minha formação foi voltada para povos e comunidades tradicionais, trabalhar com minorias, trabalhar com a questão racial, trabalhar com a questão do público LGBTQI, mais com a questão também das mulheres. E hoje a gente está aqui para bater um papo sobre racismo estrutural. Não tem como falar do racismo estrutural agora sem fazer um contexto histórico, um recorte sobre a questão racial no Brasil, e também um recorte sobre como isso se revela também na minha prática profissional, né? Até para trazer para perto essa reflexão teórica, é importante fazer esse recorte histórico. Então, desde a morte de George Floyd nos Estados Unidos, tem eclodido muito essa discussão a nível internacional e mundial, e é importante que a gente guarde as especificidades da discussão nos Estados Unidos, visto que a questão racial do Brasil é uma, a questão racial da África do Sul é outra, a questão racial do Caribe também tem as suas particularidades, embora tenha elementos que sejam muito parecidos e que acaba esbarrando uns nos outros e com uma certa similaridade. Acho que a primeira obra que marca essa discussão no Brasil, e que, inclusive, é uma obra emblemática, é o livro de Gilberto Freire, Casagrande Senzala, né? Que é um clássico, e é um clássico que ele faz uma coisa muito inusitada. Ele une pensadores de esquerda e de direita em torno dessa obra, né? Uns criticam, outros elogiam, mas todos sabem de como essa obra é fundamental para se entender a questão racial no Brasil. E é dessa obra também que sai uma interpretação inicial de que o Brasil é o paraíso racial e que aqui, então, diferente do que acontece com o apartheid social, apartheid racial da África do Sul, né, não se tem racismo, né, ou a divisão entre pretos, negros e brancos nos Estados Unidos, que isso também não ocorre no Brasil, o que acaba sendo desvendado ao longo do tempo e que hoje a gente percebe que não é bem assim. Depois da morte de George Floyd, tivemos vários casos emblemáticos no Brasil e que fizeram vir à tona, emergir toda essa discussão e todas as particularidades da questão racial brasileira, né? Como, por exemplo, o caso da criança que caiu de um apartamento, né? Filho de uma empregada doméstica, né? Negra. A questão de um cliente de supermercado no Rio Grande do Sul, né? Outros casos também em redes de supermercado em São Paulo. E aí que a gente começa a ouvir com mais consistência essa questão do racismo social no Brasil. Eu tive a honra de ter sido aluno do professor Silvio Almeida, que tem se destacado enquanto um precursor dessa teoria, que ele mesmo diz que não é dele, enfim, ele também trabalha com o tema. E é muito interessante perceber o quanto a questão racial é abrangente, o quanto ela é premente, é necessária ser discutido para que a gente avance enquanto nação. Ela não é uma discussão só do povo preto, do povo negro. Ela é uma discussão de destino de sociedade. E é bem interessante a justificativa para que seja tratada a questão do racismo estrutural. A gente vive uma sociedade
que está sendo questionada todos os dias por todas as escolhas que ela fez. A gente está vivendo um momento que a democracia está sendo questionada, enquanto um modelo de organização da sociedade, né? A gente está sendo testado com uma onda conservadora muito forte e que reprime iniciativas progressistas, e já a discussão de que talvez a democracia não dê conta, ou talvez ela precise de adaptações. A gente tentou lidar com a questão da escravidão, tentou jogar ela e adaptar dentro da sociedade em cada tempo histórico, né? A ponto de que agora a gente faça emergir o discurso da meritocracia para dizer que não tem necessidade de discutir racismo. E a gente chegou no momento que a gente vai ter que curar essas feridas históricas, né? E discutir o racismo estrutural é ponto fundamental para a gente conseguir avançar enquanto sociedade. Vejam, faz 133 anos da abolição da escravidão no Brasil. A gente passou mais tempo tendo o povo preto, o povo negro escravizado, do que esse povo em suposta liberdade. Estimativas dão conta de que nos porões dos navios negreiros, vindo para o Brasil, morreram mais negros do que a quantidade de escravos registrados nos Estados Unidos. Agora, com o auxílio de estudos da genética, em setembro do ano passado, geneticistas da USP dão conta de que 70% em média da população brasileira descende de mães, mulheres, pretas e indígenas. E notem, nesses mesmos estudos, cerca de 15% apenas descendem de homens, pretos ou indígenas. Além da questão da escravidão, do racismo, ter sido consolidado de maneira perversa ao longo de muito tempo, também a questão do abuso da mulher também é deflagrado com esses dados, agora genéticos. E não tem como a gente querer avançar enquanto sociedade sem discutir profundamente as mazelas do racismo. E discutir o racismo estrutural dentro desse contexto histórico, né, de que a gente não vive um paraíso, né, racial, é dizer que a gente tem que discutir não só uma questão pontual de uma pessoa que foi agredida pelo fato de ser negra, né? Não é uma questão pontual de um bullying na escola porque a criança é negra. Não é apenas um tratamento diferenciado numa agência bancária porque a pessoa que chegou para pedir a informação sobre o empréstimo é negra. É discutir profundamente a economia, considerando a questão racial, é discutir profundamente a educação, considerando a questão racial, é discutir a questão dos estereótipos que estão cravados na sociedade e que a gente não consegue se desvencilhar dele. Discutir
o racismo estrutural é entender que hoje 56% da população brasileira se autodeclara parda ou negra. E que 40% do consumo vem desse público, com uma possibilidade e um potencial imenso de inclusão econômica, de ajuda para a melhoria da nação. Então, não tem hoje como a gente discutir o avanço da sociedade sem discutir a questão racial. E quem é esse movimento negro? De quem a gente está falando? A gente está falando das favelas, das periferias, a gente está falando dos terreiros, a gente está falando da escola de samba, a gente está falando dos quilombos, a gente está falando das periferias. Tudo isso é movimento negro. E ele está capilarizado em todos os lugares da nação, em todo o território nacional. E alguns movimentos negros reivindicam igualdade, enquanto o suprassumo da evolução da cidadania, do direito a ser cidadão num Estado que sempre o excluiu. Enquanto, às vezes, outros movimentos estão lutando pelo direito a ser diferente, o direito à diferença, que o constituiu historicamente enquanto um aglomerado de agrupamento de resistência. Pode ser um quilombo ou até por isolamento geográfico também, agora no reconhecimento das terras de quilombo. Mas um direito à diferença, de manter os seus conhecimentos, suas tecnologias de produção, de regras sociais, de uso do território. E discutir a questão do racismo estrutural é entender que ou a gente discute a questão do racismo enquanto sociedade de maneira integral, inclusive sob o ponto de vista do branco, ou a gente não vai evoluir enquanto sociedade. Então, superar a questão racial é superar todo esse estigma, essa construção que a gente acaba reproduzindo automaticamente. Não é que eu tenho uma situação de racismo acontecendo e que a pessoa que comete aquilo sempre é de maneira deliberada. Isso está tão incutido dentro da forma de reprodução social que às vezes a gente nem se dá conta que aquilo está acontecendo. Tem um teórico que escreve sobre educação, que é o Bourdieu, que ele fala sobre o fenômeno da reprodução social dentro da escola. Então, acredito que a maioria dos jovens negros, as primeiras experiências de racismo acontecem dentro do ambiente escolar. Então, se a escola não estiver aberta para discutir o racismo de maneira realmente inclusiva, e sentando e colocando as cartas na mesa, a gente não vai conseguir enfrentar a questão do racismo. Se a gente não entender que, num país como o Brasil, 56% da população é negra, e que a gente tem que incorporar isso nos dados e planejamentos da economia, a gente não vai avançar enquanto nação. Se a gente não levar esses dados a sério, a gente não vai conseguir reverter o quadro de violência pública institucionalizada. E sobre a questão da violência pública, é interessante.
A estimativa de vida dos negros durante o período da escravidão era de 19 anos, a média. Essa estimativa para os jovens não mudou na atualidade. Então, a maioria dos jovens que morrem são negros. A maioria dos jovens encarcerados são negros. A maioria dos jovens que têm dificuldade de acesso à educação são negros. E o mais interessante disso é que a gente naturalizou essas informações. Então, a gente não se espanta quando a gente sabe que um jovem negro morre na periferia. A gente não se espanta quando a notícia de que um jovem negro foi espancado. A gente não se espanta com a morte do homem negro. E, por outro lado, é muito estranho ver pessoas negras em alguns lugares que a gente não está habituado a ver. Isso causa muita estranheza na sociedade. Quando, na realidade, nós deveríamos estranhar essa estranheza. E o racismo estrutural, ele também desenvolve outras maneiras de entranhar na sociedade. Né? Porque, se a gente parar para pensar a questão, por exemplo, do negro e a relação com a sua família. Todo imigrante que vem para o Brasil, ele tem um registro de como a sua família chegou, que ano, que embarcação, de que região aquele imigrante veio. Ele tinha pelo menos documento. E o negro? Cerca de 4 milhões e 800 mil negros foram escravizados e trazidos ao Brasil. Foi quase que capturar um país e trazer para dentro desse nosso país. Vindos de diversas partes da África. Negros que vinham das mais diferentes camadas sociais e estruturas orgânicas de sociedade onde eles habitavam. E que aqui ganhavam o nome da família que os adquiriu como objeto. Inclusive, esses negros, se eles ousassem mudar de nome, eles poderiam ser condenados à reescravidão depois da libertação. E aí, o que virou a família do povo negro depois da libertação? Enquanto os brancos ganharam indenizações porque tinham que libertar os seus negros, o negro ele passou a valer menos do que ele valia quando ele era escravo, né? Porque quando ele era escravo, logicamente, de uma maneira aqui satirizando essa história, se é que é possível, né? Mas ele tinha um valor. Depois que ele foi libertado, ele simplesmente foi relegado, e daí o branco recebeu uma indenização e contratou imigrantes que vinham de outras partes do mundo para o Brasil. E esses negros, eles ficaram amontoados perto das regiões metropolitanas, e daí nascem, por exemplo, as favelas. E ele começa a reconstruir a sua dimensão de família. Daí que ele começa a fazer suas rodas de samba, começa a promover suas rodas de capoeira. E ele, novamente, é criminalizado por isso, né?
Tem casos de negros que foram presos em Salvador por portar um pandeiro. E daí começa toda a construção da família, da noção de família para o negro. Por isso que o negro ele mora numa comunidade. A periferia onde ele mora, ele chama de comunidade, né? A escola de samba tem toda uma hierarquia consolidada, né? O respeito, né? A velha guarda, enfim, os compositores, as alas, e tudo vira uma grande família. É a forma de acolhimento que o negro desenvolve para se desenvolver e produzir e criar. E aí o racismo estrutural, como é que ele lida com isso? Então, enquanto num primeiro momento a sociedade se estrutura para ir lá e capturar, né? Inclusive para dar fundamentação, né? Tem um texto do Aníbal Quijano, que chama Dom Quixote e seus Moinhos de Vento, que ele fala que, por exemplo, a questão da escravidão, ela tinha que ter uma justificativa para ela existir. Então, por que escravizar o negro e não o indígena nas Novas Índias? E aí quem ajuda a construir essa narrativa é a própria igreja, né? Então, a desculpa é a seguinte: como os negros do norte da África já tinham tido a oportunidade de conhecer o cristianismo quando da invasão dos mouros na Península Ibérica, e mesmo assim não se quedaram ao cristianismo, então eles mereciam ser escravizados, enquanto os gentis ainda não tinham tido essa oportunidade. E é por isso que passa a ser proibida então a servidão e não a escravidão. E aí, hoje, o racismo estrutural, ao analisar essa conjuntura, ele também analisa a questão, por exemplo, da precarização das relações de trabalho, né? Desse povo todo sem casa, que é a maioria negra, então se dispõe a qualquer tipo de atividade. O racismo, ele se reconstrói, ele se dinamiza, ele não acaba, ele está aí. Ele faz parte de uma estrutura. A discussão da renda mínima, por exemplo, é algo estratégico para a gente repensar isso. Porque se a gente não garante o mínimo necessário, o racismo, a escravidão reconfigurada e aí presente com a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E como esse Brasil é grande, essa discussão não ficou só nos grandes centros urbanos. Então, a gente tem, por exemplo, a cada dia que passa, o reconhecimento de mais e mais comunidades reconhecidas como comunidades quilombolas. Só que o capital ele também não se contentou em ocupar só as grandes áreas urbanas, ele também vai para os espaços vazios. E uma hora vai acabar esses espaços. É da lógica do capitalismo, é da lógica da ocupação dos espaços. E essa ocupação dos espaços, ela também vai chegando onde esses grupos do passado ficaram lá escondidos, segregados, essas comunidades, e que também agora impactam essas comunidades. Como se dá esse impacto? Né? O Vale do Ribeira é a área com maior remanescente florestal do estado de São Paulo e que também possui uma grande quantidade de comunidades quilombolas, acho que mais que 50 comunidades quilombolas. A cidade de Iguape, que era um porto muito importante, no início do século XIX, tinha mais de 4.500 escravos registrados como propriedades na cidade. E a gente vai para Iguape, cadê os negros de Iguape?
né? Iguape era a porta de entrada através do rio Ribeira, possivelmente espalhado por esses quilombos. E o que a gente faz agora, então, com essas comunidades espalhadas por todo o Vale do Ribeira? A gente confere a eles o título da sua propriedade, dá a eles a liberdade de existir, de fazer, criar e usar da sua terra? Ou a gente cria outra forma de submeter eles à lógica da sociedade estruturada para o branco e continuar escravizando ela de maneira mais sutil? Com o período de redemocratização, algumas lutas foram garantidas, dentre elas a questão do reconhecimento de comunidades quilombolas, no artigo 68 da DCT. Só que o Vale do Ribeira, ao contrário do que muita gente imagina, que é uma área improdutiva, né? Lá no Vale do Ribeira a gente não tem grandes produções, né? Do agronegócio, da pecuária, de indústrias. Mas, sob o ponto de vista hoje de políticas internacionais de meio ambiente, que no fim se resume em políticas econômicas, né, que é a sustentabilidade do planeta em produzir riqueza, produzir produtos. O Vale do Ribeira é o grande garantidor de que o Estado de São Paulo, a locomotiva do país, continue produzindo a todo vapor. O Vale do Ribeira é o grande cheque verde que garante 20% das áreas florestadas do Estado para produzir o que ele quiser e conseguir arrebanhar os recursos internacionais de financiamento e produção. Só que essa área florestada não é uma área só de floresta. Essa área florestada são territórios tradicionais, são terras tradicionalmente ocupadas. E, em grande parte, pelas comunidades quilombolas, pelo povo preto, pelo povo negro, por sua cultura. E aí? Será que o Estado está disposto a cumprir o avanço do artigo 68 da DCT? Ou ele vai criar algum jeito de ainda manter algum domínio sobre aquele território? É aí quando a gente vê, então, a sobreposição de reservas de desenvolvimento sustentável, que são unidades de conservação, sobre os territórios das comunidades quilombolas. Que daí você mantém uma associação constituída, que o presidente da associação, que é formada só por membros das comunidades quilombolas, tem algum poder de gestão, mas também compartilha esse poder de gestão com o gestor, que é instituído pelo governo do Estado. E discutir o racismo estrutural é discutir isso também, é discutir repartição de benefícios, das descobertas, né? De como lidar com esses conhecimentos dessas comunidades naquele território, né? O avanço das pesquisas científicas, que geram medicamentos, que geram uma série de benefícios para a sociedade moderna. Como que a gente discute isso sem discutir com essas comunidades que muitas vezes já usavam aquela erva, aquele conhecimento de maneira empírica? Só não tinha o estudo laboratorial que determinava qual era a base molecular que dava aquela reação na manipulação. Nesse processo, então, a gente precisa entender que nada é dado, tudo é construído. E se a gente quer construir uma sociedade progressiva, progressista, que evolua e que inclua, é necessário discutir o racismo estrutural. Nesse mundo tão igual que a gente pretendeu criar, a gente avançou enquanto sociedade, sempre
potencializando e reforçando uma condição racial criada e construída lá atrás. E o mundo, ele não dá conta dessa nossa promessa de igualdade, de cidadania. Ele não dá conta porque é muita gente diferente, é muita coisa diferente acontecendo. É muita construção também. A questão cultural, ela não é estática. Ela é viva, ela é dinâmica. Ela se permuta, ela se constrói. E a questão racial precisa ser enfrentada com toda a sua peculiaridade e corrigindo todo esse processo. E essa construção não pode ser só também do homem e da mulher negra. Tem que ser também do homem branco, da mulher branca. Tem que ser uma construção verdadeira, onde as pessoas sentem e têm um lugar para fazer políticas públicas e discutir e falar o que incomoda, o que está te sufocando, para a gente conseguir avançar enquanto sociedade. E como os resultados até aqui não têm sido satisfatórios a nível de sociedade, então a gente está passando uma crise econômica, uma crise ambiental. Agora, nesse exato momento, uma crise pandêmica, onde a gente descobre que, por exemplo, nos Estados Unidos, 3 vezes mais negros morreram do que brancos, justamente pela ausência, por exemplo, de um sistema de saúde pública. Onde a gente, olhando aqui para o Brasil, a gente percebe que também a maioria do povo que morreu também é negro. E que essa tragédia poderia ter sido muito maior caso a gente não tivesse o nosso sistema único de saúde, gratuito e universal. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que as comunidades também são capazes de criar resiliência, de se reconstruir, de propor, né? Você tem desde comunidades na periferia se articulando para fazer coisas que o poder público não fez. É o caso da favela de Paraisópolis. É o caso de comunidades tradicionais que se isolaram e controlaram seus acessos. É o caso de comunidades indígenas também que fizeram a mesma coisa. A questão racial, essa ferida aberta, que ainda sangra muito na nossa sociedade, ela precisa ser encarada frente a frente. A gente precisa se despir do medo de encarar isso. E se existe alguma possibilidade da gente se reinventar enquanto sociedade, ela está no desconhecido, porque todas as previsões baseadas nesse modelo de sociedade que a gente fez foram descumpridas. Tudo foi descumprido. E o desconhecido está naquilo que nunca foi incluído. E a gente só tem a ganhar com a possibilidade de incluir toda essa resiliência, essa forma de sobreviver que vem da inclusão das discussões raciais, da inclusão das minorias, para a gente conseguir fazer desse momento um momento realmente paradigmático de mudança de sociedade. Talvez estejamos passando pelo momento que Leonardo Boff diria que é o caos que leva à cosmogênese. E a cosmogênese necessariamente passa
pela discussão das questões raciais e que a gente consiga se olhar no olho e ser o que a gente é, sem se incomodar se eu estou conversando com um negro, com um branco, com um indígena, e se respeitando e incluindo aquilo que o outro pode trazer de bom para a gente conseguir reconstruir a sociedade e o planeta. Para mim, a discussão do racismo estrutural, encarar isso de frente, é uma questão paradigmática, necessária. E, embora o momento esteja amargo, a hora é agora.